Por que eu digo que em 30 dias esse vírus acaba na natureza? Porque ele não é um vírus, como eu falei, ele não se cristaliza, ele não fica latente nas coisas, para que você possa lá pegar depois de 30 dias e você voltar a ter. Não, como ele tem essa capa de gordura e proteína, o tempo, em 7 dias, 3 dias, a proteína ela se degrada naturalmente numa temperatura normal, nossa. Então é isso que acontece. E esse vírus, quando ele surgiu, ele é uma variação de uma cepa que saiu do morcego para o ser humano, certo? E isso aconteceu lá na China. Os morcegos que tinham lá na China, eles passaram o vírus para o ser humano. Por quê? Porque lá eles têm a mania de comer morcego, certo? Uma outra gripe que surgiu muito forte também, que tinha a mesma característica dessa, que ataca o pulmão, que causa pneumonia, que é a gripe do Oriente Médio, que eles chamam de MERS. Essa gripe, ela é do camelo. E os tratadores de camelo no Oriente Médio começaram a pegar essa gripe e ela migrou do camelo para o ser humano e acabou sendo é, espalhada por alguma parte do mundo. Mas ela não era tão contagiosa quanto é o caso do coronavírus, esse Covid-19. Então, o que acontece? A partir do momento em que você não tem camelo aqui no Amazonas, você não tem o hábito alimentar de comer morcego, o vírus ele vai estar muito mais presente na gente do que no meio ambiente. Nós somos o vetor do, do vírus. Se nós pararmos durante esse tempo que paramos, 30 dias, e é uma coisa que precisa ser dita dessa maneira, porque o que os outros países fazem quando fazem um lockdown, quando por exemplo, a Itália, a Alemanha, países que realmente implementaram para tudo, né, a França, a Espanha, que fizeram isso, é justamente nesse sentido. Só que eles fizeram isso tarde demais. Quem trabalha com infectologista diz, olha, fizeram tarde demais. Quem fez o lockdown, né, parou tudo antes de começar as mortes, foi que tiveram o melhor resultado. Por quê? Você elimina localmente, naquela cidade, naquele lugar, naquele sítio, a propagação do vírus. Então você acaba, você está entendendo? Então o lockdown ele é necessário para que você possa eliminar o vírus da natureza. 30 dias, ninguém se movendo, se ele vai estar lá no banco da praça, se ele vai estar lá no corrimão do banco, se ele vai estar, enfim, no supermercado, na prateleira do supermercado, ele vai desaparecer. Só que se tiver contato com alguém, se alguém tiver contato com ele, lógico, ele vai voltar ao ciclo. Então essa pessoa vai ter aquele ciclo de 28 dias que eu lhe falei, né, na minha explanação a respeito disso. Então é preciso que as pessoas compreendam isso. Que quando a gente faz lockdown é para que deixe o vírus morrer na natureza. Tá entendendo? Dessa forma ele desaparece. Naturalmente, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver um remédio efetivo que realmente mate o vírus, a única alternativa é essa. Olá, hoje é sábado, dia 18 de abril, e eu sei que minha aparência não deve estar muito boa. Eu passei essa semana toda em casa, eu devia ter voltado a trabalhar na segunda-feira, mas eu não estava me sentindo muito bem e procurei ajuda médica, e o resultado disso é que eu fiquei esses dias sob observação, não é? Esperando passar o que eu estava sentindo e, de certa forma, rezando para que não fosse algo pior, né? E parece que não, mas mesmo assim ainda estou em observação. Então, depois desse breve tempo aí que eu passei sem fazer esses vídeos que eu tenho enviado para alguns amigos, deixado para alguns amigos, o que me levou a voltar a eles justamente agora é uma situação muito, muito, muito difícil que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Amigos aqui de Manaus, amigos de fora do Amazonas e também amigos que estão no exterior. A nossa situação aqui no Amazonas não é muito confortável. Eu acabo de receber uma mensagem de um amigo da minha esposa,
Nazaré, que me conta que ele tentou contato com uma amiga que é médica, que está trabalhando em um dos hospitais aqui da rede pública, pedindo ajuda. Mandou um áudio para nós, muito ofegante, dizendo que ele teve febre, todos os sintomas clássicos, perda de olfato, dor de cabeça, dor no corpo, tosse e agora uma falta de ar. E esses relatos todos são muito preocupantes porque cada vez mais vemos aqui no nosso estado gente com esses sintomas. E o resultado disso é que ele tentou entrar em contato com essa amiga médica num hospital aqui do Amazonas, um dos principais hospitais, não é o hospital de referência do Eufinaziz, falando com ela, pedindo ajuda. A ajuda que ele recebeu dela foi o seguinte: fique em casa. Não adianta você procurar nenhum hospital, aqui está tudo lotado, não vão te receber, vão te mandar para casa. Então o que você tem que fazer é monitorar a tua condição física. Se você tiver um oxímetro em casa, faça esse monitoramento e só venha para o hospital, só procure uma ajuda médica em último caso. Bem, é uma situação muito triste, porque imagine alguém que está em desespero, pensando em sair de casa num momento desse, que as pessoas pedem para não sair de casa, e vai buscar um auxílio, e esse auxílio não é factível, não é uma coisa que vai acontecer. É capaz dele chegar lá e bater com a cara numa porta de um hospital lotado. Isso é a nossa realidade. Mas existe uma outra realidade, que essa é a mais anormal possível, é a mais sinistra das realidades, é aquela que algumas pessoas insistem em acreditar que isso não vai dar em nada, ou que isso não vai afetar a elas, nem a conhecidos, nem a suas familiares, nem a amigos, nem a ninguém. E que acreditam que simplesmente é só ignorar, é só fingir que isso não existe, que isso vai passar. Na realidade, não. Isso não vai passar dessa maneira. Eu estava fazendo uma conta muito simples, mas bem pertinente no que nós estamos vivendo agora. Veja, nós temos 14 dias de ciclo dessa doença. Significa que se hoje eu ficar doente, eu vou para um hospital. Se eu não for para um hospital, esse ciclo vai durar 14 dias. Ou se eu for para um hospital, talvez tenha atendimento médico, talvez eu dure 21 dias, se pegar a forma mais grave da doença, ou vou a óbito, ou me curo em 21 dias. Mas vou estar dentro de hospital. Digamos que a população é essa que está circulando na rua, expondo a vida dos demais, a dele e a dos demais que estão ao seu redor. Digamos que ele fique em casa, que todos nós fiquemos em casa durante 14 dias. Mas 14 dias não são suficientes, porque se eu ficar 14 dias e tiver alguém que vá à rua e adoeça no 14º dia do que eu estou em casa, significa que ele vai ter que ficar mais 14 dias, e isso dá um ciclo de 28 dias. Por que eu estou falando isso? 30 dias, se todo mundo parasse, ou se saísse de casa só na mais estrita necessidade, em 30 dias, esse vírus, na natureza, ele ia se extinguir dentro da cidade de Manaus. Se nós fechássemos a cidade de Manaus e que monitorássemos todas as pessoas que estão entrando, todas as pessoas que estão nos hospitais, os contatos das pessoas, enfim, fizéssemos realmente o que tem que ser feito, que é fechar tudo. É o termo que eles estão usando em inglês, que seria lockdown. Fechar tudo. Em 30 dias, na natureza, esse vírus seria extinto. Então a gente poderia sair de casa, começar a sair de casa. E nós não fizemos isso. E eu vou ser muito franco para vocês, nós não fizemos isso porque nós não temos no governo federal alguém que diga, é para fazer isso. Cada vez que a gente vê um recuo na saúde pública, e eu estou falando do governo federal, em que o Bolsonaro diz que a gente precisa sair de casa, o que a gente faz é arrastar cada vez mais e mais essa crise para que dure além do que seria necessário.
Então é uma questão lógica. Se você quer realmente sair de casa, quer voltar ao trabalho, então a gente precisa tomar a decisão de parar agora, pelo menos durante 30 dias, realmente fechar a cidade e aguardar que a ciência que diz que esse vírus fica no máximo 7 dias no ambiente, pode até ficar alguns dias a mais em algum tipo de material específico. Então é que a gente fiquemos em casa e aguardemos isso tudo passar. É uma mensagem muito simples. Seria como uma férias geral para todo mundo durante 30 dias. Lógico que alguns não podem se dar ao luxo disso. E esses alguns teriam que ser monitorados, que são os serviços essenciais, as pessoas que estão nos hospitais trabalhando, as pessoas que estão nos supermercados, nas drogarias, a polícia militar, a polícia civil, todos os serviços, os bombeiros, todos os serviços essenciais. Mas esse, em relação à população, ao tamanho da população, são poucos. E se eles adoecessem, e se é que vão adoecer, nós teríamos hospitais com vagas para atender essas pessoas. O que nós estamos fazendo nesse nosso egoísmo é uma coisa insana. Você está indo para a rua, ao invés de acabar com isso de uma vez, nós estamos postergando cada vez mais essa crise sanitária para mais adiante. Só que eu não vejo ninguém falar a respeito disso. É preciso que você converse com as pessoas e tentem colocar nessa cabeça oca, que a única alternativa que tem, que não é a hidroxicloroquina, não é a cloroquina, não é o vermífugo anita, isso tudo são coisas que nós não podemos nos apegar agora, porque, primeiro, nada disso foi comprovado, pelo contrário, existem estudos que dizem que não. A única coisa que nós temos a nosso favor é o nosso próprio organismo, a nossa defesa imunológica, que ela pode agir ou não, de agir mais rapidamente e conseguir debelar o vírus dentro do organismo. Então vamos pensar, o que nós temos que exigir não é sair à rua, não é voltar ao trabalho, é pedir para todo mundo parar agora, pelo menos por 30 dias, todos dentro de casa. Como a gente está pedindo há muito tempo, como os cientistas estão pedindo, como os médicos estão pedindo, como os infectologistas estão pedindo. Não é alguma coisa parcial, não é 70% do Dória, não é 50% ou sair todo mundo. É todo mundo em casa durante 30 dias. Fazendo isso, o vírus vai se extinguir na natureza, ele vai passar. Porque ele não sobrevive, ele não é eterno, ele não é um vírus que vai se cristalizar, que vai virar alguma coisa que vai ficar dormente na natureza, esperando um ser vivo ter contato com ele para ele voltar para o organismo. É uma coisa simples assim. Então, eu peço para vocês para que pensem a respeito disso. Porque senão, cada vez mais, pessoas próximas a nós vão entrar em contato conosco, em desespero, pedindo ajuda. E você não vai ter como ajudar. O que você pode pedir é dizer, olha, tenha calma. Mas numa situação como essa, dessa pessoa que me ligou, que eu vou colocar aqui o print da tela, que nos ligou, na verdade, colocar o print da tela para vocês verem que não há muito o que fazer. Eu acho que você deve ir tratando em casa. Se você tiver oxímetro, ficar vendo saturação. Se realmente piorar, procurar um pronto-socorro, porque está um caos. Nunca vi tanto óbito como hoje no SPA do Coroado. Fica medindo a febre. E é isso, não tem muito o que fazer. Nós somos impotentes. Nem para aconselhar no momento desse. Porque o conselho que eu posso dar não é para uma pessoa que está doente, é para uma pessoa que está sã agora e que acha que tem que sair de casa. Por favor, isso não tem nada a ver com política. Isso não tem nada a ver com direita ou esquerda. Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso não tem nada a ver com em quem eu votei e quem deixei de votar. Isso tem a ver com você mesmo, com as pessoas que você ama. E uma solução que deve ser a lógica, a mais plausível, a mais concreta, que a gente tem agora em mãos.
Se você for tentar comprar a cloroquina na farmácia, não tem. E mesmo que você resolva tomar esse medicamento sem acompanhamento médico, é capaz de você morrer. Vai te causar uma arritmia cardíaca, você vai ter palpitação, vai para o hospital, vai chegar lá, vai encontrar o hospital fechado porque ele vai estar lotado também. E você não vai ter atendimento médico adequado. Se você está são, fique em casa. E uma outra dificuldade, eu não consigo ficar em casa porque eu não tenho o que comer. Meu amigo, existe uma rede de solidariedade que pode ajudar a pessoas que estão nesse momento. Agora também, a gente não tem que pensar em vaidade. A gente pedir ajuda das pessoas. Talvez um valor muito exorbitante de ajuda não seja possível, mas se cada um se cotizar e conseguir atender as pessoas que vão pedindo ajuda do nosso meio de relacionamento, é capaz que a gente possa conseguir fazer com que famílias consigam passar por isso e que fiquem em casa. Já que o governo demorou tanto para dar essa ajuda, que antes que era R$200, chegou a 600, depois de discussão no Congresso Nacional, que chegou a R$600, mas antes a ideia era 200, enfim, não quer ajudar. A questão do CPF, pode ter fraude. Lógico que pode ter fraude, mas também a gente tem a polícia, nós tem que deixar passar isso tudo, depois correr atrás dessas pessoas e colocar elas onde tem que estar, na cadeia. Porque são pessoas que estão agindo contra a saúde pública. A gente não pode penalizar o restante da população por uma minoria que é canalha. Nesse momento, é o momento de ajudar as pessoas. Não é para começar uma picuinha e dizer, não vou ajudar por causa disso, por causa daquilo. Porque tem a fraude, pode acontecer isso. Não é o momento. E dentro das nossas redes de relacionamento, nós temos que ajudar as pessoas. Porque senão o que acontece é o que justamente essa situação que eu estou vivendo. Alguém que está me pedindo ajuda. Eu não sou médico. Eu não posso ajudar além dos conselhos que eu dei a essa pessoa nesse momento. Que é baixar o aplicativo do monitoramento da saúde que foi disponibilizado pelo governo do estado, que nesse aplicativo eu vou colocar também aqui o link e dizer para vocês como baixar, que que faz o monitoramento, você faz o seu cadastro, lá você tem um chat de atendimento e vamos torcer que isso funcione. Porque os hospitais estão lotados. Tem plano de saúde, mas não adianta ir plano de saúde. Lá também vai estar lotado. O que há de fazer? Então, meu irmão, minha irmã, isso é um apelo que eu faço para vocês. Novamente, isso não tem nada a ver com ideologia. Isso não significa que eu quero depor de Bolsonaro, que eu quero sair da... Eu não quero que ele saia nesse momento. Só queria que ele pudesse entender que, além do ego dele, de uma mente que parece ter uma psicopatia, tem gente que precisa de uma decisão urgente, uma única só voz a respeito do que nós devemos fazer para enfrentar essa doença. E a única medida correta nesse momento, lógica, que pode resolver é nós ficarmos em casa, mas não da forma que está sendo feita. Realmente é parar todo mundo e esperar que na natureza esse vírus se extingua. Que na natureza esse vírus morra. Porque se o vírus não morrer, infelizmente, quem vai perecer somos nós. Não é? Ou de fome porque não vai conseguir trabalhar e ganhar seu sustento, ou de depressão, muita gente em depressão, pensando na morte, ou então se arriscando, saindo, pegando o vírus, trazendo para dentro de casa, ver o seu pai morrer, seu avô morrer, ou então alguém mais próximo de você pedindo ajuda e você não poder ajudar, porque tem gente que está se escarnecendo da dor do outro. E dessas pessoas que estão com esse tipo de pensamento, que não conseguiram entender a gravidade da coisa, está o nosso presidente da República.
Só tem uma coisa que pode fazer com que ele pare e ache que o caminho correto é justamente parar tudo, o chamado lockdown. É que as pessoas comecem a desmobilizar a questão política. Que, pelo contrário, se ele tiver a hombridade, se ele tiver a grandeza de, nesse momento, voltar-se para a ciência e dizer, nós precisamos parar, eu tenho certeza que muita gente vai aplaudir essa decisão. Porque tem uma minoria, sim, tem uma minoria que acha que pode se opor aos demais simplesmente por se opor, sem nenhum embasamento científico para tal. Por favor, meu irmão, novamente, eu não quero me estender mais e deixar esse vídeo muito além do que é necessário. Mas eu peço, vamos nos mobilizar de alguma forma. Coloque a sua sugestão aqui, de que forma de mobilização que a gente possa fazer chegar a cada vez mais brasileiros, manauaras, amazonenses e aqueles que estão fora do nosso estado, que não conseguem compreender ainda que o estado de calamidade que nós estamos chegando, ele é possível de chegar em cada cidade do país se nós ignorarmos e acharmos que esse vírus não tem a letalidade que ele tem. Então eu finalizo assim. Eu espero que você tenha consciência, reflita no que eu estou falando e mais uma vez eu peço que Deus nos abençoe.